para o bom Consolador prometido, enviou seu mensageiro de ensino, que guiado pela voz da verdade, nos revelou a espiritualidade, atendeu os chamados do além e mostrou o valor do amor. Entre os vivos, entre os mortos, laço eterno entre a terra e o céu. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Pois para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender toda a lição espiritual que o Messias em seus passos acendeu. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Pai bondoso e amoroso, Senhor Jeová, nesse instante, aqui reunido, Senhor, só se torna possível porque assim o Senhor permitiu. És o nosso provedor do dom de viver, como também fonte de tudo que nos proporciona evoluir. Sabemos, Senhor, que o estudo é um elemento importante para compreendermos nosso processo encarnatório, como também melhor proceder, que só é possível através do Evangelho do nosso Mestre Jesus, que a nossa doutrina de amor e luz nos ajuda a praticar com a fé raciocinada que nos alimenta. Mestre de nossas vidas, esteja sempre em nossa companhia. O Senhor é a luz que ilumina os nossos passos no melhor caminhar e que aquece nossos corações a enfrentarmos com força e esperança as provações do nosso dia a dia. Senhor, permaneça conosco durante esse estudo de orientação e ilumine a nossa irmã responsável a ministrar a palavra desta noite. Gratos somos pelo teu amor, nosso mensageiro da paz. Que assim seja.
Boa noite, meus irmãos. A leitura do nosso Evangelho está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 ao 13. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça abundar em caridade uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Que assim seja. Vamos aqui para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que é o nosso estudo de toda segunda-feira. Peguem o livro de vocês e abram na questão 221 para estarmos estudando, né? E finalizando o capítulo 4 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que estudamos sobre a pluralidade das existências. Então, vamos aqui ler a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. É uma lembrança, só falando que nós estamos aqui nesse último tópico, né, que fala sobre as ideias inatas, aquilo que já vem conosco quando reencarnamos. E Allan Kardec pergunta: é uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito, antes de encarnar, mas o orgulho sufoca muitas vezes esse sentimento. Então, sim, é ali uma lembrança de algo que o espírito já vivenciou e sabia que iria vivenciar, sempre soube, né, desde a sua criação, e sempre soube e sabe, né, que vai continuar vivenciando, já vivenciou e vai vivenciar outras experiências encarnatórias. E sabendo disso, tendo todo ali a lei de Deus gravada em nossa consciência, consequentemente temos também o conhecimento e o sentimento da existência do Deus único, que é o nosso Pai Criador. Sendo assim, quando encarnamos aqui, até mesmo nossas primeiras encarnações, esse sentimento do Deus único já habitava em nós, já era algo inato, justamente porque já era um conhecimento. Estava ali com um véu encobrindo esse conhecimento, mas o sentimento, aquela intuição, sempre foi bem ativa no homem. Porém, pelo orgulho, como fala aqui os espíritos, muitos acabam sufocando. Daí as correntes de ateus, né? Onde não acredita em nada após a morte da matéria. Que não existe nada além, que não existe um Deus criador, que não existe vida espiritual. E existe aquela outra corrente, os agnósticos, onde eles, por terem ali essa ideia inata, esse sentimento, essa lembrança, essa recordação de um conhecimento que é um fato, né, da existência de Deus, eles acabam abrindo ali uma possibilidade, deixando uma porta aberta para que realmente exista algo além da matéria. Só que eles não denominam, porque eles ainda dizem, né, não alcançar ali a natureza desse lado espiritual, não pertencendo, então, a nenhuma corrente religiosa de fato. 221A. É
a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos, essa crença sobre a vida espiritual, sobre até mesmo a reencarnação, porque não foi algo criado pelo espiritismo. A crença da reencarnação, de estarmos retornando a este mundo por diversas vezes, sempre existiu. Então, essa ideia, esse conhecimento, é justamente por essa lembrança, esta doutrina dos espíritos, não dos espíritos, né, mas a doutrina da pluralidade das existências, essa crença, essa corrente, é tão antiga quanto o mundo, por isso encontramos-la por toda parte, sendo uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado como espírito, tem consciência instintiva do mundo invisível. Porém, muitas vezes os preconceitos falseiam essa ideia e a ignorância mistura com a superstição. Então, como fala aqui, né? É um conhecimento, é um sentimento instintivo. É algo que, por mais que a gente, na nossa consciência ativa, né, no nosso pensamento do dia a dia, a gente tenta negar, por mais que muitos dizem não acreditar, no fundo, todos sabemos, todos sabem que existe algo além, que existe sim um mundo espiritual e essa possibilidade de estar retornando. Aquele sentimento de quando conhecemos alguém pela primeira vez e dizemos que foi uma atração, uma simpatia tão grande, e a gente diz, né, muitos dizem, até mesmo aqueles que não são espíritas, dizem, né, é um reencontro. De qual primeiro encontro seria, né, esse reencontro? Então, justamente são almas que em algum determinado momento da vida se reencontram, porque já tiveram vivências em outras encarnações, em outras passagens aqui pela Terra, certo? Então, esse sentimento, tanto pelo contrário também, né? Que muitos dizem assim, meu santo não bateu. Eu não me dou com essa pessoa. E muitas vezes nem a conhece. Tem pessoas que pegam antipatia com o outro sem mesmo nem ter conversado. Por que existe essa aversão? Claro que nem todas as respostas para essa pergunta vai ser a derivada de outras encarnações, certo? Porque pode haver um motivo ali primário dessa existência, uma antipatia, por você ter sentimentos, né? Por exemplo, de inveja, de um sentimento ali de sentimentos infelizes que acabam provocando uma disputa entre você e a outra pessoa. E isso não vai significar que é algo de outras encarnações. Mas muitas das vezes, alguma aversão pode sim ter a sua explicação em vidas passadas, como também os reencontros, né, de almas amigas, que logo vão estar fazendo uma amizade, ter uma confiança até mesmo mais forte do que com pessoas que você já convive desde a infância, né? Vamos então, encerrando este capítulo, vamos para o capítulo 5, que vai continuar nesse assunto, mas fazendo ali, né, como diz o título, considerações sobre a pluralidade das existências. Esse capítulo é em texto, a forma de texto, não perguntas e respostas, mas que é como se fosse uma conclusão para estar amarrando todos os nós, apertando todos os nós que o capítulo anterior iniciou, né? Então, 222, Allan Kardec vai começar a dissertar assim. O dogma da reencarnação, dizem certas pessoas, não é novo, pois foi tomado de Pitágoras. Jamais dissemos que a doutrina espírita é invenção moderna. O espiritismo, decorrendo de uma lei natural, deve existir desde a origem dos tempos
e nos esforçamos sempre em provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade. Allan Kardec, como um estudioso, um cientista, um filósofo, ele sempre teve essa preocupação de ir na raiz de todos os seus estudos, inclusive quando ele começou a estudar aquilo que seria o que viria a ser tomado, nomeado como Espiritismo. Então, ele não só ouviu os espíritos, ele pesquisou também na história da humanidade registros que estariam ali de acordo com a doutrina espírita. Ele foi nos estudos de Pitágoras, ele foi nos estudos de diversos outros filósofos de outras religiões, religiões bem antigas, que já, por exemplo, de tribos, né? Lá dos tempos pré-históricos, dos primórdios, né? Então, ele fez todo esse resgate para estar entendendo o que ele estava começando a estudar e chegando a essa conclusão que não é algo moderno, que o espiritismo, a crença do espiritismo, sempre existiu. A reencarnação é uma realidade, é um fato, não é uma suposição, não é uma invenção, uma resposta criada pelo homem para satisfazer algumas de suas questões. Como assim existe, certo? Como algumas teorias. O que são teorias? Justamente algo que está ali no papel, mas que não necessariamente é provado, pode ser colocado na prática. A gente fala, como nós acabamos falando no nosso dia a dia, né, em determinadas situações. A teoria é fácil, né, mas a prática já é outra história, justamente. E aqui Allan Kardec foi em busca desses registros para que o espiritismo não fosse uma teoria, e sim algo comprovado. Saísse ali do aspecto hipotético e tornasse um fato, uma realidade. O espiritismo, decorrendo de uma lei natural, deve existir desde a origem dos tempos e nos esforçamos sempre em provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como sabemos, não é o autor do sistema da metempsicose, pois o tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde existiu desde tempos imemoriais, esclarecendo que metempsicose é a crença da reencarnação, porém, que acredita-se que o homem pode estar retornando como animal. A ideia da transmigração das almas era, pois, uma crença comum admitida pelos homens mais eminentes. Por que meio chegou até eles? Pela revelação ou pela intuição? Não sabemos. Porém, qualquer que seja uma ideia, não atravessa os tempos e é aceita por inteligências destacadas sem ter um lado sério. Como muitos se perguntam, ou não se perguntam, mas colocam em debate, né? Allan Kardec, uma pessoa tão estudiosa, um acadêmico, né? Um filósofo, graduado, educador, como ele poderia se envolver em algo que não fosse ali, que não tivesse ali bases para ser disseminado, que é o espiritismo. Estamos falando do espiritismo, né? Como que o espiritismo poderia convencer Allan Kardec de ser real? Porque é fácil enganar um ignorante, porém enganar um estudioso, um filósofo, é mais difícil. Então, Allan Kardec está aqui levantando essa questão. Como que essa doutrina da crença da reencarnação poderia estar chegando a mentes eminentes e
e se tornando ali algo acreditada por elas. A antiguidade dessa doutrina seria, pois, antes uma prova que uma objeção. Todavia, como se sabe igualmente, há entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação esta grande diferença que os espíritos rejeitam de maneira absoluta: a transmigração da alma do homem para os animais e a dos animais para o homem, que é a crença, como já expliquei, né, da metempsicose, onde não há ali uma separação, uma divisão, né, entre as almas do homem e dos animais. E Allan Kardec fala que essa é a única objeção entre as duas, entre a corrente da reencarnação moderna, que seria o espiritismo, e a da antiguidade. A transmigração da alma do homem para os animais e dos animais para o homem. Porque são estágios de evolução diferenciados. E nessa crença metempsicose, alguns retornos do homem para o animal se configura um castigo. E sabemos que ser um animal não é um castigo, é um estágio evolutivo ali, como toda a criação de Deus tem. Os animais vão passar pela sua escala evolutiva, eles vão passando pelas suas depurações, né? Os espíritos, ensinando a doutrina da pluralidade das existências corporais, renovam, pois, uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na apenas sob o ponto de vista mais racional, mais conforme com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, despojada dos acessórios da superstição, porque as crenças religiosas da antiguidade, elas não tinham ali um aprofundamento teórico, científico, eles tinham ali explicações pela própria intuição, porque também não tinha uma intelectualidade que pudesse alcançar uma verdade mais aprofundada. E o espiritismo, ele está somente sob bases comprovadas, de bases sólidas, descartando o artigo ali, né, da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi somente neste livro que eles ensinaram nos últimos tempos. Antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversos países e depois se multiplicaram consideravelmente. Seria o caso de examinarmos aqui porque todos os espíritos não parecem de acordo com este ponto. Isso faremos mais tarde. Examinemos o assunto sobre um outro ponto de vista, a abstração feita de toda a intervenção dos espíritos. Deixemos-los de lado por enquanto. Suponhamos que essa teoria não foi ensinada por eles, e mesmo que ela não foi jamais por eles cogitada. Coloquemo-nos momentaneamente em um terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma e outra hipótese, a saber, a da pluralidade e da unidade das existências corpóreas, e vejamos para qual delas nos guiará a razão e o nosso próprio interesse. Allan Kardec, ele faz esse trabalho muito interessante porque ele expõe os fatos. Ele não começa defendendo a sua crença, ele expõe os fatos. Ele coloca tudo em questionamento, até mesmo o que ele recebe dos espíritos, para fazer, então, esse trabalho de peneirar para encontrar a verdade. Então, qual seria a verdade, né? A da pluralidade das existências ou da unidade da existência? Várias ou uma só? Qual seria ali a realidade dos fatos? Sabemos que
no contexto histórico, né, após, desde os primórdios, principalmente com Sócrates e Platão, que são os precursores do espiritismo, foi feito uma preparação para receber todo o conhecimento do mundo espiritual de forma codificada, né? Como a gente fala, Allan Kardec é o codificador da doutrina. Então, foi preparado por milênios esse terreno para que a humanidade estivesse apta, pronta, amadurecida, para então receber esse conhecimento de forma mais categórica e clara, sem ter aqueles questionamentos, sem ter aquelas, vamos dizer assim, né? Camuflagem do que realmente poderia ser. Será que é isso? Porque durante os tempos, né? Uma coisa e outra sempre dá margem à imaginação, dá margem a mais de uma resposta. Então, todo esse decorrer da nossa história foi, porque aqui está falando, né, que surge casos, tem casos em todas as épocas da humanidade, de casos mediúnicos, de casos em que comprova a reencarnação, o retorno da alma ao mundo corpóreo e o retorno da alma ao mundo espiritual. Mas por que não foi algo assim tão definido como espiritismo? Justamente porque era necessário aguardar o tempo certo. E Allan Kardec, ele recolheu o máximo de registros que ele pôde, né, que era cabível a ele, para estar estudando e assim apoiando o espiritismo em bases sólidas. E conseguiu, né? Lembrando também que nem todas as comunicações espíritas, como Allan Kardec falou aqui, né? Quando ele fala a abstração feita de toda intervenção dos espíritos não foi ensinada por eles e mesmo que ela não foi jamais por eles cogitada, a ideia, né, dessa crença. Por quê? Porque justamente os espíritos que se comunicavam por toda parte do mundo, eles nem todos tinham ali a ideia de transmitir a realidade espiritual. Muitos só vieram ali aconselhar ou pedir socorro, os fatos mediúnicos dessa mesma forma. Então, continuando, certas pessoas repelem a ideia da reencarnação por motivos apenas da sua conveniência, dizendo acharem bastante uma só existência e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Reconhecemos que o simples pensamento de que tenham de reaparecer sobre a Terra as faz pularem de furor. Temos só uma coisa a perguntar-lhes. Se pensam que Deus pediu seus conselhos e consultou seu gosto para regular o universo. Allan Kardec já dá uma martelada ali em nossos pensamentos. Porque ser verdade ou mentira não parte de nós. Nós não somos participantes ali, né, do projeto que Deus iniciou, que Deus construiu. O projeto da reencarnação é dele, partiu dele. Ele começou, ele criou e estabeleceu. O primeiro passo foi dado somente por Deus. Depois vieram os colaboradores para estarem auxiliando no processo ali, né, da implementação dos projetos reencarnatórios em diversos mundos. Como sabemos aqui, a Terra, em comparação ao universo, é um planeta novo, um planeta recente, e que recebeu o auxílio de muitos benfeitores, sendo governados, sendo guiados desde o princípio por Jesus. Ora, de duas coisas uma. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, embora
os contrarie, será preciso suportá-la sem que Deus tenha que lhes pedir permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri demais hoje e não quero mais sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua irritação, ela não ajudará a sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que esteja curado. Portanto, se ele deve tornar a viver corporalmente, eles viverão. Eles se reencarnarão. Protestarão inutilmente, como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado que não quer ir para a prisão, pois é necessário que passem por ela. Como sabemos, aí relembramos a reencarnação compulsória, né? Que é a reencarnação compulsória? São ali espíritos que não querem reencarnar, que não aceitaram seus erros, que não se renderam ao Cristo, que ainda são revoltados e que eles não aceitaram de forma alguma ajuda espiritual. São espíritos bem rebeldes, porém, como todos nós estamos submetidos à lei de Deus, e a lei de Deus inclui ali a reencarnação, porque todos nós somos submetidos à lei do progresso, e ela só se conclui a partir da reencarnação, pelas experiências reencarnatórias. Então, existe a reencarnação compulsória, onde esse espírito é resgatado contra a sua vontade e enviado à Terra, enviado para uma nova encarnação. Ele é colocado em sono, ele só vai despertar já ao momento, né, do seu nascimento. Semelhantes objeções são muito pueris para merecerem um exame mais sério. Diremos, entretanto, para tranquilizá-los, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como imaginam. E se a tivessem estudado a fundo, não ficariam tão assustados. Saberiam que as condições dessa nova existência dependem deles. Ela será feliz ou infeliz segundo o que tiverem feito neste mundo. E podem, a partir desta vida, elevarem-se tão alto que não temerão mais a queda no lodaçal. Que bonito, né? Realmente, depende de nós, depende do que fazemos aqui. Como trabalhamos em um dos nossos estudos, não sei se foi na palestra ou foi no estudo do Livro dos Médiuns de sexta-feira, é que o nosso futuro espiritual depende do que a gente está semeando hoje, do que estamos fazendo hoje. Quais são as nossas realizações? Quais são as nossas ações no dia a dia? E temos sim que nos preparar para isso, para esse futuro. Temos que nos preparar, não pensando no desencarne, mas pensando sim em qual morada eu vou ter o merecimento de ser encaminhada. E realmente depende de nós, depende das nossas escolhas hoje. Então não podemos deixar para amanhã essa renovação, né? Não podemos deixar para daqui a alguns anos eu tomar juízo. Deixa eu aproveitar minha juventude, deixa eu aproveitar uma e outra coisa. Ainda não está no meu momento de eu trabalhar ali a minha espiritualidade, eu estou envolvida agora com as minhas conquistas profissionais. Então, a gente acaba colocando esses nossos interesses temporários acima do interesse do espírito, que é a evolução, é o nosso interesse maior. Por mais que a gente desencarne, queira retornar, e que a gente sinta saudade dos nossos familiares, por mais que a gente tenha todos esses pensamentos materiais, né? O desejo central do nosso espírito é evoluir, alcançar a felicidade eterna, é realmente não retornar mais para essa vida corporal, é conquistar essa libertação, né? Supomos que falamos a pessoas que creem em um futuro qualquer depois da morte, e não aqueles que tomam nada por perspectiva ou que pretendem afogar sua alma no todo universal sem individualidade.
como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser o mesmo. Se, pois, credes num futuro qualquer, não admitireis, sem dúvida, que ele seja o mesmo para todos, pois, de outro modo, onde estaria a utilidade do bem? Por que reprimir-se, não satisfazer todas as suas paixões, todos os seus desejos, mesmo à custa de outros, uma vez que não teria consequência? Porque aqui, no caso, se referindo às penas eternas, né? Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, independente de como exatamente você foi em vida, do que você fez, o seu merecimento de ir para lá ou para cá, de ter isso ou aquilo, não vai ser contado, pois lá no outro mundo, lá após a nossa passagem, todos estarão ali, né, em um mesmo espaço. Credes que este futuro será mais ou menos feliz ou infeliz segundo o que fizermos durante a vida. Tendes, pois, o desejo de que seja tão feliz quanto possível, uma vez que deve sê-lo pela eternidade. Terieis, por acaso, a pretensão de serdes um dos homens mais perfeitos dos que existiram sobre a terra e de ter, assim, o direito de alcançar sem dificuldade a felicidade suprema dos eleitos? Se assim, se a gente pensar dessa forma, né, que não existe ali as escalas, os mundos, as moradas espirituais, como disse Jesus, significa então que eu vou sentar do lado de Jesus quando eu desencarnar? Então, não é assim, né? Sabemos. Não. Admites que há homens que valem mais que vós e que têm direito a uma melhor situação, sem que com isso estejais entre os condenados. Muito bem. Colocai-vos por um instante pelo pensamento nessa situação intermediária, que seria a vossa, como o admites, e supondo que alguém venha dizer-vos: sofreis, não sois tão felizes como poderíeis ser, enquanto tendes diante de vós seres que gozam de uma felicidade perfeita. Queres trocar vossa posição com a deles? Sem dúvidas, direis: o que é preciso fazer? Menos que nada, recomeçar o que fizeste mal é procurar fazer melhor. Então, recebendo um convite, né, para voltar à Terra e fazer diferente. Hesitaríeis em aceitar mesmo ao preço de várias existências de provas? Eu vou preferir ficar lá na espiritualidade, né? Em uma morada infeliz, onde eu vou sofrer, ainda vou sentir até mesmo fome, sede e frio, do que aceitar a oportunidade de retornar, por mais que sejam diversas vezes, para estar alcançando um lugar melhor. Tomemos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem estar entre os últimos dos miseráveis, sofre privações em consequência da escassez de seus recursos, viessem dizer: eis uma imensa fortuna de que podeis gozar, sendo necessário para isso trabalhar arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, diria sem hesitar: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso se vou terminar minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Realmente somos seres eternos. Então, o que será milênios de reencarnação, de sofrimento, em comparação com a eternidade? Os espíritos que são benfeitores hoje, eles já nem mais se recordam. Claro que muitos se recordam sim, mas eu digo no seu dia a dia, né? Eles nem se recordam mais das suas primeiras encarnações. Por quê? Por que eles vão ficar pensando num passado de sofrimento se eles têm muito o que fazer hoje, em um estado de felicidade? Quando a gente supera a dor e o sofrimento, quando a gente supera as nossas provações, quando passamos de fase, de série, de patamar,
A gente não fica olhando para trás, só olha para trás aquele que não superou. E aí vai ter que retornar, né? Justamente naquele ponto para trabalhar novamente aquela questão que ficou em aberto, em deficiência, né? No seu histórico evolutivo, no seu histórico como diz, de vivências. Raciocinemos dessa maneira. Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e de tribulações. Concluiremos, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro antes que lhe dar os meios de reparar suas faltas? 2 fabricantes tinham cada um operário que podia aspirar a vir a ser o sócio do patrão. Só um minutinho. Então, voltando aqui, né? 2 fabricantes tinham cada um operário que podia aspirar a vir a ser o sócio do patrão. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram uma vez muito mal a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos 2 fabricantes despediu seu operário, malgrado suas súplicas, e ele, não tendo encontrado o trabalho, morreu de miséria. O outro disse a seu: perdeste um dia e me deves outro em compensação. Executaste mal o teu trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de executá-lo bem, e eu te conservarei, podendo ainda aspirar sempre à posição superior que te prometi. Há necessidade de se perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano? Será Deus, a própria clemência, mais impiedoso que um homem para estar condenando aquele seu filho, né? Falando de Deus agora, para estar condenando aquele seu filho que errou? O pensamento de que nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de provas, ainda mesmo quando não tenha dependido de nós, alcançarmos a perfeição sobre a terra. Tem qualquer coisa de doloroso, enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança. Realmente, a crença da reencarnação é uma esperança para nós, é um consolo. Como toda a doutrina dos espíritos, ela é conhecida como consoladora, né? É conhecida porque assim foi prometida por Jesus, que enviaria o Consolador prometido. E aquilo que consola aquece o coração com a esperança do melhorar, de ter ali uma bonança o aguardando, bênçãos que aguardam após ali a tempestade. Então, temos sim que acreditar, que confiar nessa bondade e justiça divina. Porque Deus é nosso Pai Criador, um Pai bondoso, um Pai justo, que dá as oportunidades para cada um de nós, até mesmo para aquele seu filho mais rebelde e mais algoz de Jesus. Ele dá a oportunidade para estar refazendo ali os seus erros, refazendo as suas ações, as suas atitudes, reformulando os seus pensamentos e sentimentos. E essa crença da reencarnação é uma esperança do recomeço, da renovação. Assim, se nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese à outra, diremos que, se podemos escolher,
Não existe ninguém que prefira um julgamento sem apelação. Um filósofo diz que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Poder-se-ia dizer o mesmo da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta o nosso gosto, isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a questão sobre outro ponto de vista. Sempre a abstração feita do ensinamento dos espíritos e unicamente com estudo filosófico. Qual é a solução? Qual é a alternativa que vamos preferir? Vamos ir para o nosso julgamento sem preparar uma defesa? Vamos escolher a alternativa de sermos condenados logo de início? Ou vamos pedir uma nova oportunidade? Vamos querer ali buscar o nosso melhor. Quem aqui não quer ter uma pena reduzida? Quem aqui não vai preferir o trabalho ao estar condenado eternamente? Então, o mesmo pensamento e sentimento que nós temos no nosso dia a dia é aplicado na espiritualidade. E isso tudo é justamente porque em nosso íntimo, pelo instinto, pelas ideias inatas, nós sabemos que é assim que funciona. Por mais que não acreditemos. Alguns, né? Eu acredito. Todos nós aqui que estamos participando do estudo acreditam na crença da reencarnação, da pluralidade das existências. Por mais que alguns, de vez em quando, até se questionam, até duvidam de uma ou outra coisa em relação à reencarnação e à pluralidade da existência. Mas isso não é exatamente porque não acredita, mas porque não compreende de forma clara, né, como tudo funciona. Daí a necessidade do estudo, de estarmos recorrendo ao Pentateuco, aos livros de apoio, para estarmos compreendendo, alcançando ali o entendimento a partir do amadurecimento do nosso conhecimento. Se não há reencarnação, não há senão uma existência corporal. Isto é evidente. Se nossa atual existência corporal é a única, a alma de cada homem é criada no seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se perguntaria o que era a alma antes do seu nascimento. E se este estado não consistiria de alguma forma uma existência. Não há meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se ela existia antes do corpo, qual era a situação? Qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha consciência, é como se não existisse. Se tinha sua individualidade, era ela progressiva ou estacionária? Então, por isso que o Livro dos Espíritos é de aspecto filosófico, que a filosofia se faz a partir de perguntas. E Allan Kardec aqui está fazendo perguntas muito sábias para estarmos ali chegando ao ponto da questão, que é a resposta, né? Entre o sim ou não. Num ou noutro caso, em que grau estava ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que venha a ser o mesmo, que antes da encarnação ela não tinha senão faculdades negativas, colocamos as seguintes questões, novas perguntas. Primeira, por que a alma mostra aptidões tão diversas e independente das ideias adquiridas pela educação? Segunda, de onde vem a aptidão extranormal de certas crianças
de tenridade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida. Terceira, de onde provém para alguns a ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? Quarta, de onde vêm para certas crianças os instintos precoces de vícios ou de virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, que contrastam com o meio em que nasceram? Quinta, por que certos homens, abstração feita da educação, são uns mais avançados que outros? E sexta, por que há selvagens e homens civilizados numa mesma época? Se tomardes uma criança hotentote, recém-nascida, e a educardes nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou Newton? Então, o Hotentote é uma tribo, uma etnia do sul da África, né? Que é uma tribo ainda primitiva. Então, todos esses questionamentos é para a gente estar raciocinando que se a alma fosse fabricada, fosse feita juntamente com nosso primeiro respiro, juntamente com o corpo físico ao nascer, como que existem essas diferenças entre nós? Na intelectualidade, na moralidade, nos sensos da intuição, uns sendo médios, ostensivos e outros não. Da onde viria toda essa diferença? Pois sabemos que a forma de Deus é uma só. Como podemos, então, ter essas características e aptidões diferenciadas? Se todos nós se as nossas almas, né, os nossos espíritos tivessem sido criados juntamente com o corpo, todos da humanidade, em cada época da humanidade, seriam iguais. Teriam as mesmas facilidades e dificuldades para a mesma coisa. E assim seríamos eternamente primitivos. Não iríamos conseguir desenvolver ferramentas, descobrir como que faz o fogo, não teríamos feito a roda, não teríamos feito a agricultura, que foi ali uma grande revolução na humanidade, né? Seríamos eternamente nômades, não teríamos a nossa linguagem desenvolvida, tudo isso. Então, essa evolução de época em época não se daria. E analisando aqui essas questões, a gente conclui que realmente nós somos almas reencarnantes. As teorias desenvolvidas, o avanço da medicina, como a gente fala, né? Avanço da ciência, avanço da medicina, se dá por meio do retorno de espíritos que já trabalham nessa área há muitas encarnações, juntamente com espíritos já evoluídos que vêm a intuir esses cientistas, esses pesquisadores, em todos os ramos, não só na medicina, na ciência bruta, né? Mas em todas as ciências sociais, as ciências humanas, todo esse avançar, o avanço das leis, o avanço do respeito ao outro, do direito que cada um tem, né? O direito de um, a liberdade de um, começa onde termina do outro. Eu acho que é o contrário que fala, né? Nossa liberdade termina onde começa do outro. E esse conceito se deu quando? A partir do quê?
A partir justamente das vivências, do nosso conhecimento, das crenças que estamos, né, a reencarnações aprimorando. Não tem como fugir dessa realidade. Não tem como fugir acerca do conhecimento da reencarnação. Se a gente puxar pela razão e não pela nossa conveniência, como diz Allan Kardec no começo dessa dissertação sobre qual ponto vamos estar nos apoiando, né? Não tem como a gente contestar. Aquilo que é fato não tem como ser contestado. A partir da lógica, pela razão, a gente chega a essa conclusão. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Esse texto aqui ainda tem bastante para trabalhar. Já avançamos um cadinho. Agora deu, né, o nosso horário. Só vou terminar esse último parágrafo aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Perguntamos: qual é a filosofia ou teosofia? No caso, a teosofia são as doutrinas religiosas que buscam ali o conhecimento da divindade, né? Capaz de resolver esses problemas. Não resta dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que aptidões tão diversas? Dir-se-ia que isto depende do organismo? É então a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não é mais que uma máquina joguete da matéria, sem responsabilidade dos seus atos, podendo tudo repelir em razão de suas imperfeições físicas. Se elas são desiguais, é que Deus as criou assim. Mas então, por que a superioridade inata concedida a algumas? Esta parcialidade está conforme a sua justiça e o amor igual que ele tem a todas as suas criaturas? Então, se foi Deus que escolheu nos criar nessa desigualdade, onde estaria ali o seu amor em igualdade por todos, né? Por isso que sabemos, somos criados simples e ignorantes. E a desigualdade que a gente vê no mundo é devido à romagem, às escolhas, o livre-arbítrio de cada um. E cada um de nós está em um patamar evolutivo diferente. Uns mais avançados, porque já viveram, já aprenderam mais, e outros menos avançados, porque ainda não se renderam, não deixaram para trás os impulsos, a cobiça, os desejos materiais, né? Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores progressivas e tudo estará explicado. Os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam antes, são mais ou menos avançados segundo o número de existências que viveram, segundo estejam mais ou menos distantes do ponto de partida. Absolutamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades, cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. Claro que eu posso ter vivido já ter tido 10 encarnações e ser mais avançado que alguém que já passou por 20 encarnações. Porque não é exatamente o número o tempo de vivência que nós temos, mas sim como absorvemos cada conhecimento, cada ensinamento, cada prova e expressão que enfrentamos. É a questão do bem ou mal sofrer. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a vida do corpo. Reúne um dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos, Supõe que um véu caia sobre todos os dias que precederam e que, na vossa ignorância, os creais nascido no mesmo dia. Perguntareis, naturalmente, porque uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Mas se a nuvem que oculta o passado venha a se dissipar,
compreendereis que eles viveram um tempo mais ou menos longo e tudo se explicará. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas, mas com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos não contraria a mais rigorosa equidade, pois apenas vemos o presente, não o passado. Repousa este raciocínio sobre um sistema ou uma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente e incontestável: a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, que se encontra inexplicado em todas as teorias correntes, enquanto que a explicação é simples, natural, lógica por uma teoria. É racional preferir aquela que não explica nada a esta que explica? É racional a gente preferir não ter as respostas para essas perguntas do que aceitar ali que elas são respondidas justamente pela simples crença do nosso retorno, da reencarnação? Em relação à sexta questão, disse-á, sem dúvida, que o Otentonte é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o Otentonte é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o fez a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásia? Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Segundo ela, não há várias espécies de homens, há apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mais suscetíveis do progresso. E isto não está conforme a justiça de Deus? Não existe essa questão de povo atrasado, de povo assim, primitivo, de povo que vai permanecer sempre assim. Não, cada um está no seu patamar evolutivo. Todos nós, né, já fomos primitivos. Uns ainda estão nessa fase, podem ser espíritos ali recém-criados, porque Deus cria espíritos todos os dias. Ele trabalha todos os dias. Existem ainda tribos que são desconhecidas pela civilização, né? Que nós falamos somente para diferenciar. Porém, isso se explica pelo processo da reencarnação. Essas desigualdades, elas são explicadas pela crença da reencarnação, mostrando ali que o nosso processo evolutivo se dá de forma lenta, gradual. Não há como aprender tudo em uma existência só. A gente pode falar, né? Ai, 100 anos, 90 anos é muito. Mas não é muito pouco. Não é o suficiente para a gente estar depurando a nossa moral, compreendendo ali as leis de Deus e desenvolvendo os sentimentos que Jesus nos ensinou. Então, vamos ficando por aqui. Agradeço a presença de todos e que fiquemos na paz do nosso Mestre Jesus. Vou estar colocando agora o nosso hino e oração de encerramento. Instruir, examinar e educar, lição divina que o Espiritismo vem trazer, idas e vindas para poder evoluir, planejamento que o Divino acendeu, com o rasgar do véu, poder centelha em nós, essência eterna, aliança com o céu. Provas, expiações, viver em amor e luz, é caminhar sob as pegadas de Jesus. Espiritismo, bandeira do amor, sob a potência divinal, nos educando no Evangelho do Senhor.
nos conduzindo os mensageiros de Jesus, nos conduzindo os mensageiros de Jesus. E assim, Mestre Divino, te agradecemos por mais esse estudo que tanto nos instruiu e nos faz despertar a cada dia. Queremos tanto ser melhores, Senhor, e é através de Ti que seremos. É através de despirmos das nossas vontades, através das provas, que cada vez mais nos aproximamos de Ti. Ó iluminado de Deus, transborda em nós o Teu amor, aonde estivermos, seja no plano terrestre, nas zonas umbralinas ou de luz. O que precisamos, Senhor, é do Teu olhar que nos move, da Tua mão estendida que nos cura e das Tuas pegadas, Senhor, que nos orienta o caminho, pois só com o Senhor, Mestre querido, é que permaneceremos fiéis às leis divinas, agradando aos olhos do nosso amoroso Pai, Senhor Jeová. Senhor, envolva o nosso planeta com Tua luz, que ela opere em cada cantinho, em cada continente, trazendo a purificação e saúde atmosférica e das consciências neste momento de transição em que estamos. Que todos nós, Senhor, estejamos na mesma vibração, na vibração do amor curador. Permaneça em nós, Senhor, nos ampare e nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser, Senhor.